Com certeza. Vamos começar, então. Você já quer fazer uma pergunta? Mas a gente nem sabe o assunto. Mas deixa ele fazer a pergunta. É verdade, é verdade. Eu posso correr a rádio hoje, para cima para baixo, né? Eu não escuto música erudita. É aqui no Brasil, é assim no Brasil, é assim na Europa. A música erudita fica relegada a pequenos nichos. E eu já vi estacionamentos de shopping, parques em São Paulo, aqui em Ibirapuera, abarrotados de gente, ouvindo música clássica. Né? Para onde vai esse mercado da música clássica, da música que não aparece no rádio, da música que fica oculta, a produção musical, não apenas mercadológica, né? Para onde vai isso? Eu acho que é até uma discussão importante para falar de uma coisa que hoje em dia as pessoas falam muito mal, que é a Lei Rouanet, né? Porque eu acho que é esse tipo de música que esse mecanismo incentiva. E as pessoas não sabem muito bem como funciona a lei, elas têm uma demonização da Lei Rouanet hoje em dia, porque as pessoas acham que quando você vai lá e pede um dinheiro, o governo vai lá e te dá. Mas não é assim que funciona. E ela é um projeto que você cria, você precisa ter uma série de pré-requisitos, uma delas é ser música erudita e clássica, por exemplo, para você ter o 100% de isenção fiscal. É um processo super difícil de se conseguir, são inúmeras aprovações de certidões, de planilhas, de projeto, de contrapartidas para a sociedade, né, que você precisa dar ingressos gratuitos e tudo mais. E, na verdade, o que esses produtores culturais, principalmente os de música clássica, erudita, eles fazem é conseguir uma aprovação para daí conseguir captar esse dinheiro junto a uma empresa. E essas empresas, elas têm a possibilidade de descontar do imposto de renda delas até 4% para destinar a projetos como esses. Então, é um mecanismo super importante, porque realmente, comercialmente, o que se toca no rádio, o que as pessoas consomem, é o que tem um retorno financeiro, né? Hoje em dia, a gente vê isso. Então, esses mecanismos são super importantes, é uma pena que esteja acontecendo isso, porque eles existem em vários países, não é só aqui no Brasil, né? Existe nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha. Então, eles são super importantes para a gente perpetuar também, né, esse costume, essa cultura, esse tipo de música. Então, eu acho que, principalmente, é importante a gente lutar para entender que a gente precisa desses recursos para fomentar exatamente esse tipo de gênero, né? Com certeza. Acho que respondeu um pouco sua pergunta, né, de uma maneira boa até, tirando o preconceito, né, que eu acho que nesses últimos anos a gente viveu assolado por uma mentalidade terrível que deixou a gente achando que a cultura não merece nenhum incentivo. E, no entanto, quando o público fica diante de peças maravilhosas, e é uma coisa que é de produção cara, porque imagina manter uma orquestra. E é uma coisa fabulosa você ver a emoção das pessoas diante de uma execução, de uma obra sinfônica, uma coisa assim. E existem tantos, e assim, a gente não precisa nem falar sobre a música clássica, erudita, a gente pode falar sobre a música medieval, música, né? E a música folclórica, quer dizer, os grupos folclóricos. Então isso a gente só está falando de música, quer dizer, nós estamos falando de cultura com C maiúsculo, quer dizer, alguma coisa que a gente deve olhar com muito carinho e investir nesses criadores e aqueles que mantêm essa cultura viva, para isso chegar no nosso povo, né? Até porque é diferente, né? Só voltando um pouco na questão da lei, apenas esse estilo é que tem 100% de isenção fiscal, assim como peças teatrais. A música popular brasileira, MPB, ela não tem 100% de isenção fiscal. Então, quando você tem um projeto aprovado, digamos,
você pediu 1 milhão. Se de fato achou uma empresa que quer te dar 1 milhão, ela só vai ter 30% de isenção fiscal. Então ela vai ter 300 mil de isenção fiscal, mas 700 mil ela vai colocar dinheiro do bolso dela. Então acho que isso é importante diferenciar também, porque não são todos os projetos, é para justamente fomentar esse tipo de cultura que não tem tanta, não é tão comercial hoje em dia. Então acho que tem essa diferença aí também importante. Eu quero te fazer uma pergunta, tudo bem? Eu sou do tempo da bolacha, do vinil, né? E a gente lançava discos, tinham as gravadoras, enfim. O que aconteceu com a música? Eu acho que teve uma revolução, né? Que a gente passou esses últimos 20 anos da mídia física para o universo digital totalmente, né? Então, o que a gente escutava antes eram os vinis, os cassetes, a rádio, né? E os CDs. E isso deixou de existir quando começaram os torrents, né? A pirataria começou com Napster, Pirate Bay, por exemplo. E ficou uma coisa bem descontrolada mesmo. E aí isso propiciou a origem dos streamings, né? Que são o Spotify, Deezer, Apple, que inclusive estão fazendo com que a pirataria, os torrents cresçam também agora, porque tem tanto streaming que as pessoas não dão conta de ter tantos streamings diferentes. E a gente passa a ter um universo totalmente digital. E em termos de arrecadação isso é muito diferente também, né? Porque se você for pensar que a cada play o artista ganha 0,0037 centavos de dólar. Tem muito zero aí, né? Tem. Isso significa que se você tem 1 milhão de plays, você ganha $3.500. Então, é uma diferença muito grande, né? Porque as gravadoras tinham acordos que variavam de 30% a 70% da venda para os artistas antigamente. Então, a gente passou para um lugar, uma realidade totalmente diferente. Para os artistas é bem complicado, porque as próprias gravadoras que sofreram muito no começo, o que aconteceu foi que elas viraram sócias dos streamings, né? Então, acho que é uma mudança bem radical. Menos para o vinil, né? Porque o vinil teve uma volta agora, né? As pessoas, elas consomem muito vinil, elas consomem tanto vinil que hoje em dia tem uma fila de dezenas de artistas esperando para poder ter seus trabalhos em vinil. E eles não dão conta de produzir porque não existem mais muitas prensas, né? E nem profissionais adequados para produzir a prensa que faz o vinil. Então, a procura é tão grande que eles não estão dando conta de atender a demanda. Eu também quero o meu vinil. Alguém tem mais alguma? Vamos abrir. Você disse que o streaming paga pouco, mas ele acaba divulgando muito mais, né? Assim, não chega muito mais gente do que chegaria o disco, que venderia localmente? Acho que sim, mas é tão ínfimo o valor, mas justamente ele nasce dessa idealização, né? O Spotify é uma empresa sueca e eles chegaram no streaming justamente com essa justificativa, que eles achavam que a música deveria ser de livre acesso para todos. Então tem essa vantagem que você chega em mais lugares, isso é verdade. Mas a arrecadação do artista ela ficou muito menor. A grande questão, eu acho que é a curadoria. Você tem um mundo de possibilidades. Por onde você vai começar? Então, quer dizer, quem dá as dicas? Como é que eu sei? Como é que eu encontro um artista? Então, aí é que está... Então, está tudo a teu dispor, na verdade, né? É um junk box, é uma possibilidade imensa. Qualquer coisa você imediatamente tem acesso. Mas o que você vai ouvir? Então, a gente tem isso dos clássicos, né? A gente ouve os clássicos e tudo. Inclusive, todos eles estão agora querendo fazer o vinil desses clássicos, todos dos grandes discos, né? Tal. Mas e um artista novo, por exemplo? Como é que ele chega do outro lado do mundo? Então, é uma questão isso, né? Localmente, quer dizer, você tem as bolhas, a gente fala muito disso, né? A bolha, você conseguir furar a bolha, aí fez sucesso fora
conseguiu um sucesso um pouco maior, foi uma visibilidade, conseguiu uma expressão maior e alcançou um novo público. Então, acho que esse continua sendo essa a grande questão para os artistas, né? Primeiro eu queria falar para o Paulo que hoje eu sou roqueira por causa do Titãs, com 11 anos de idade, e aprendi a gostar de rock. Sou de São Paulo, moro aqui em Campinas há 3 anos, e o cenário rock aqui é muito forte, isso é muito legal. Obrigada, desculpa. E tem muita banda boa, banda autoral, e assim, a gente não vê muita oportunidade para as bandas autorais. E eu não sei se tem algum projeto dentro do que você trabalha que pode ajudar essas bandas autorais, principalmente as bandas de rock, que tem muita banda legal aqui na cidade e em todo São Paulo, né, em todo o Brasil. E queria saber se tem algum projeto, algo que poderia estar incentivando o pessoal ao rock autoral. Para você, mas eu vou... Pode falar. Eu acho que para as bandas autorais e para as bandas que estão começando, é importante elas participarem também de editais de leis de incentivo, né? Porque eu acho que isso é uma ajuda para começar. Mas essa história que a gente estava falando do próprio streaming, né? De você poder chegar a outros lugares, a tecnologia de produzir trabalhos também mudou muito, né? Porque antigamente você ter um estúdio era uma coisa caríssima, existiam poucos, os equipamentos eram muito caros, eram restritos, eram importados, as pessoas não conseguiam ter. Hoje em dia as pessoas têm tecnologia de produzir álbuns em casa incríveis, né? Porque ficou tudo muito mais acessível. E a própria pessoa consegue colocar ali no streaming. O problema é justamente isso, você tá lá, e é o que o Paulo falou da curadoria, né? Mas como que as pessoas sabem que tá lá? Então, apesar de que agora a gente tem as redes sociais, as pessoas conseguem fazer esse trabalho muito através das redes, né? Mas eu acho que para quem não tem dinheiro para gravar ou para quer fazer os primeiros shows, existem editais de cultura super legais que dá para submeter para trabalhos novos, para bandas independentes. Isso é bem legal. O que eu posso dizer, né? Quer dizer, tem o boca a boca. Foi assim que a gente começou também. Então, tocando nos lugares, em alguns lugares que com certeza tem aqui em Campinas, né? Os lugares que são os lugares de rock, você vai criando o seu público, né? As pessoas vão falando entre si. Existe essa possibilidade que hoje é muito maior de você registrar isso. Né, que você pode fazer isso praticamente em casa, com um laptop você consegue registrar a tua música. Na nossa época, nos anos 80, era um grande estúdio, para você ter acesso a um lugar que podia registrar e fazer tua música, fazer um single ou alguma coisa assim, era uma loucura, era conseguir ser visto por um cara, um desses olheiros das gravadoras que ia te levar num estúdio. Hoje você já consegue fazer isso com uma boa gravação, como disse a Renata, e você tem uma coisa para... já viu o meu trabalho? Você consegue chegar, né? E consegue vender isso e colocar. E eu acho que esse continua sendo, por outro lado, no universo enorme de possibilidades, continua sendo essa coisa do onde você se apresenta, como você consegue colocar teu trabalho, né? Mandar esse EP, algumas músicas, o que você conseguiu gravar para um jornalista, conseguir um espaço num lugar, participar de um festival. Então é um longo e árduo processo, mas é assim que era e é assim que é, né? Então, mas antes você tinha que aparecer no Chacrinha, né? Agora você você consegue viralizar no TikTok. Tem uma artista que está muito conhecida agora, que é a Marina Sena, que ela começou de forma totalmente independente. Ela teve uma música que viralizou no TikTok e agora ela está em todos os festivais, fazendo todos os trabalhos. Enfim, eu acho que essa coisa da TV mudou muito, né? A gente tinha muito poucos canais, então se você tinha poucos programas para você ir, para você conseguir divulgar. E hoje em dia isso é muito menor do que o ambiente digital, né? Onde as pessoas conseguem falar com milhões de pessoas
mesmo sem ter nenhum tipo de estrutura financeira para ter chegado até lá. Então, acho que isso é uma facilidade. Com certeza. Vamos para o TikTok. Do ponto de vista da composição, a gente viu aí, né, inúmeros sucessos, né, e como antigamente, né, assim, até era o forte era realmente a questão política, cultural, né, e trazer à tona todo o romance ali para a composição das músicas, né, e tinha uma ideologia por trás muitas vezes. E hoje a gente sabe que alguns ritmos, né, alguns estilos musicais, sertanejo, pagode e tantos outros, acabam aderindo a essa indústria cultural, né, e tem compositores que se dedicam a 14, 12 horas por dia para produzirem sucessos, né, vendáveis. E como que vocês enxergam isso, né, do romance e do papel social do compositor em contrapartida com o cenário da indústria cultural hoje? Pode ser. Eu acho que eu senti assim que você falou sobre uma coisa talvez ideológica, né, que a minha geração era muito impregnada, assim, porque nós estamos um momento histórico muito importante. A gente estava saindo de uma ditadura terrível, né, e a geração que lutou para a redemocratização do país era a geração dos nossos ídolos, né, dos anos 70 e tal. Então, quando a gente chegou, o primeiro sucesso dos Titãs, por exemplo, é 84, a gente chegou com o pé na porta e em 86, o disco Cabeça Dinossauro trazia, por exemplo, uma faixa chamada Bichos Escrotos, que era uma faixa censurada à execução pública. Então, ainda existia censura, né? E aí as rádios começaram a tocar essa música, contrariando a portaria da censura, enfim, que proibia, né, a execução, e pagava uma multa. Então eles preferiram pagar a multa e executar, porque as pessoas ligavam loucamente para a rádio, falando: que música maluca é essa que eu quero ouvir? Toca isso aí. Como é o nome daquela música que vocês tocaram? Não sei o quê, toca aí, toca tal. Resultado, ficou uma coisa ridícula a censura, porque as pessoas pagavam e a proibição, então, caiu no ridículo, né? Então, de alguma forma, foi o fim dos estertores, foi o final dessa coisa nefasta, né? Então, a minha geração foi muito marcada por isso. E nas canções, nas músicas, a gente trouxe esse assunto muito, né? Depois disso, em plena democracia, então a gente vem com uma coisa assim, o romântico é romântico, então tem a sofrência, né? Sei lá, os problemas são outros. Né? Enfim, a traição, né? A solidão, os encontros furtivos e as coisas que acontecem e tal. Então, as relações são diferentes de geração para geração, né? E eu acho que tudo isso reflete. Eu não tenho nenhum preconceito com o gênero musical. Eu acho que, assim, inclusive o sertanejo sofreu por uma coisa de ficar muito onipresente, né? E tudo que é em excesso, a gente acaba criando uma certa, né, assim, dá um cansaço, assim, eu não aguento mais ouvir isso, porque é o que toca em todo lugar, sem parar, e a gente gosta da diversidade, né? Então, eu acho que ele sofreu com isso também, e é para quem gosta, quer dizer, tem música para todos os gostos, né? Eu, por acaso, gosto de muita coisa diferente. Eu acho que a gente tem um problema hoje muito sério, que são os algoritmos, né? E a inteligência artificial. Então, fica um pouco difícil de oferecer coisas novas para as pessoas se a gente só faz coisas que a gente sabe que dão certo. E eles sabem especificamente, exatamente o que dá certo e o que não dá. E existe inteligência artificial que mede os compassos, os beats, o que funciona, o que não funciona, e produz já músicas que tem essa fórmula que funciona para o algoritmo. Então, acho que a gente vive uma crise disso até no audiovisual, de modo geral. Porque as pessoas estão produzindo só coisas que elas sabem
numericamente que dá certo, porque a medição é muito precisa hoje em dia do que funciona e do que não funciona. Então fica um pouco difícil de criar coisas novas, porque as pessoas estão sempre tentando replicar o que já deu certo. Então acho que a gente está sofrendo um pouco também dessa nova era dos algoritmos em relação à criatividade mesmo. Eu tenho amigos que falam assim, não, deixa eu te mostrar vou te mostrar uma música absurda, tal, empresta o seu celular. Não, no meu não. Porque se colocar aquela música lá, vai começar a aparecer mais uma dezena, 200 músicas naquele mesmo estilo, e o cara não quer que fique infectado, o algoritmo dele vai ficar maluco, então ele não quer. Não fiquem tímidos, gente, fala. Do Chacrinha, né? Tinha uma contrapartida, né? Tinha que... Peraí, espera um segundinho que ela vai chegar. Ela sai correndo de lá. Você falou da época do Chacrinha, né? E a gente lembra dos Titãs e tudo mais. E tinha o pedágio que tinha que pagar, né? Que era percorrer a caravana, né, do Chacrinha. Eu lembro de ouvir vocês falarem de que numa mesma noite vocês eram levados a 3, 4, 5 lugares diferentes, fazer aquele playback rápido. Como que era essa loucura, assim, nos anos 80, desses programas de auditório, assim? Era uma doideira completa. Você imagina você estar num lugar, no Rio de Janeiro, no subúrbio, e não ter o Waze. Começa por aí. Então você precisa estar com alguém que é um guia, né? Porque você vai correr, sei lá, meia dúzia, 7 lugares diferentes e tal. E era uma doideira. Mas a gente tinha tanta alegria de estar no palco, de perceber que as pessoas longe de casa, né? Longe da nossa bolha, elas reconheciam a música, porque a gente passou no programa, e aí as pessoas reconheciam. A gente tinha um sucesso só, né? Era Sonífera Ilha. A gente abria o show, no meio a gente tocava Sonífera Ilha, que era para dar uma relaxada, né? Para ligar as pessoas, e no final, para o grande finale, Sonífera Ilha, entendeu? Então o show era assim. E vocês eram em 8, né? Às vezes vocês se dividiam, né? Para ir cada um num show diferente. Acontecia isso. Isso deu vários problemas, né? Porque, por exemplo, um carro errou o caminho, metade da banda chegou só com os guitarristas e o baterista para fazer os playbacks. Então eles entraram, não tinham nenhum cantor, e olha que a banda tinha 5 cantores, né? Então, alguém podia fazer às vezes lá e fingir, mas não tinha nenhum. Então eles estavam com os instrumentos, então eles ficavam meio fazendo um negócio e tal, e fingindo, mas não sabia nem abrir a boca e tal. Aí o público estava meio... ficava, sabe... Esses caras não são ele, não são esses caras que eu vi no programa. Bom, aí, numa dessas situações, o nosso empresário da época, ele entrou com um bolo de notas de R$1, não era nem real, nem sei o que minha moeda era na época, mas ele entrou e jogou assim, ei, pessoal, aí as pessoas se piraram e falou, vambora. Botou a turma de volta no carro e saíram correndo. Porque não tinha como fingir que ninguém sabia nem fazer o lip sync, que é aquela coisa de você fazer. Não tinha ninguém que fizesse nem isso. Mas o pedágio do Chacrinha era alto, né? Era o quê? Era alto, né? Era caro, né? O pedágio do Chacrinha. Era caro, a gente fazia esses shows, fazia, sei lá, 14 shows no fim de semana para fazer um programa. E os artistas todos circulavam, né? Fazendo assim, e o filho do Chacrinha era o cara que administrava a coisa e tal, o Leleco. É isso. Não, hoje não mudou muito, porque as rádios continuam aí, existe o jabá, e assim, não existe mistério. O artista dá o show, né? Eu trabalho em rádio, o artista hoje em dia dá para a rádio, pagar o cachê e troca tantas execuções. Para as gravadoras também, né? As gravadoras passaram a exigir nos contratos participação em shows e nos contratos publicitários, coisa que não acontecia antes, né? Fala. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E como é que foi tomar a decisão, depois de muitos anos fazendo parte de uma das maiores bandas do Brasil, sabe, do mundo, do rock and roll, de fazer carreira solo? E começar um trabalho novo, composições novas,
Como é que você avalia o Paulo lá de trás, esse Paulo que retomou e começou uma carreira solo de lá para cá? Como é que é teu nome? Emiliano. Emiliano, então. Foram 34 anos junto com os Titãs, uma vida toda, né? E assim, eu acho que assim, de todas essas as grandes aventuras e conquistas, né? Chegou esse momento em que eu já estava ator, né? Então eu tinha convites para fazer novela, por exemplo, que é uma coisa maluca, que você fica 9 meses à disposição fazendo uma novela, né? Uma série de longas metragens e outros. Eu queria fazer teatro, eu queria muita coisa. E aí eu me vi diante desse momento de me questionar, quer dizer, será que eu continuo aqui ou eu vou mergulhar? E sendo que eu já tinha uma carreira solo, né? Eu já tinha 2 discos solo, eu já tinha feito excursões, já tinha lançado discos e tal. Então, ou eu vou me dedicar mais intensamente a uma carreira individual, né? E dar vazão a toda esses desejos e realizar tudo isso, ou eu vou continuar muito atrelado a essa coisa da agenda do grupo, né? Que a agenda do grupo você não pode marcar nada com antecedência, porque você tem que estar sempre disponível, né? Então isso foi fundamental assim, na hora da minha decisão final. Isso, lógico que você, ao longo, quando você trabalha num lugar 34 anos, você se imagina aí, você tem crises de todos os tipos, né? Você passa por altos e baixos, você tem plano de carreira, você quer crescer, quer diminuir, você não conquista o que você queria, acontece de tudo, né? E eu acho que foi um pouco dessa história, né? Uma história muito vitoriosa, maravilhosa, né? E no entanto eu tinha esse desejo. Eu acho que chegou um momento de vida mesmo, da carreira, de conquistas tantas e tal, de partir e de apostar, né? E partir para uma outra situação. E foi o que eu fiz. E aí, Renata? Fala. O jogo olhou recentemente, né? E uma coisa que eu gosto de ver bastante entrevistas dos times de bandas que eu gosto. E o Titãs tem uma pancada de entrevistas no YouTube, né? Desde Jô Soares 11h30, na Globo, e são entrevistas memoráveis, engraçadíssimas, assim. Sim. E quão importante era, numa época que não tinha internet, estar no programa do Jô Soares. Não só pelo talento dele como entrevistador, comediante, multifacetado e tudo mais, mas tipo, aparecer naquele programa, a repercussão que dava para a banda, assim, a importância cultural assim, desse tipo de programa quando tinha. Nossa, é uma importância gigantesca, né? Hoje a gente fala num podcast, por exemplo, né? Que dá uma audiência grande, né? E o programa do Jô era assim, uma potência, né? O que seria uma coisa muito mais sofisticada, de uma audiência mais sofisticada, que não está vendo só aquele programa com bailarinos, que tá um negócio, que entra um cara, sai outro, aí apresenta um produto, e não sei o que, aquela coisa maluca do Faustão, ou dos programas de auditório. Tal. O Jô era aquele cara diferenciado, que ele queria trazer alguma coisa que você pudesse contar um caos, né? Uma história, que fosse divertido, né? Então, inclusive, a gente colecionava, isso aqui a gente vai contar no Jô, porque é uma coisa, entendeu? Um negócio maluco que aconteceu, tal. Ele queria esse tipo de coisa. Ele não quer saber do seu disco, do que você pensou para criar suas canções, as suas inspirações. Isso não tem graça. Eu quero levar para o meu público uma coisa que deixa as pessoas, nossa, que acontecimento e tal. Então é uma coisa, e ele tinha toda a razão, porque a gente ficava ligado no Jô, né? Enfim, o tempo inteiro, e era da maior importância, sem dúvida, né? Hoje ele eu acho que ocupou no lugar do Jô esses podcasts tão bombados, né? Como a gente vê. Eu acho que a gente não tem nenhum espaço como era esse, que era diário, né? Então, quando é segmentado, né? O que a gente conhece. A
Mas também fica meio saturado às vezes, porque parece que eles querem explorar os cortes, fica 4 horas falando, que também às vezes não tem necessidade de estar 4 horas falando com alguém, 4 horas vai começar a sair besteira às vezes e tudo mais. Eles querem justamente essa hora. Aquele trechinho de 3 minutos e Fala 4 horas, edita para 3 minutos de bastante besteira. Exatamente, tem muita coisa legal, principalmente alguns podcasts mais segmentados, música, você vê, mas tem muita coisa que fica dentro do algoritmo. Você falou do YouTube também. Você clicou no negócio ali, os cortes vão infestar a sua... É porque as pessoas têm uma taxa de retenção muito pequena hoje em dia. Por isso que todas as séries estão ficando com menos episódios mais curtos, porque até por conta do YouTube, do TikTok, as pessoas têm uma agilidade muito maior para ver as coisas, né? Elas não ficam tanto tempo ali paradas. É verdade. Por exemplo, a gente aqui nessa nossa conversa já seriam uns 7 episódios de um... Paulo Vitor fala Paulo Chacrinha. Paulo e Renata, sim, a chamada tinha que ser bem bombástica, né? Falou que não consegue se encontrar no Rio de Janeiro. Falou 2 segundos, aí não tá falando nada daquilo no corte. Por que saiu dos Titãs? E coisas assim, bem bombásticas, que é para trazer essa... para você clicar, né? É a chamada. A chamada é o importante. Deixa a treta de Paulo. Revela as tretas todas dos Titãs. Pá, você já clica logo para ver o que é. Não, teve uma chamada aqui. Qual foi a chamada da matéria que você fez outro dia? Foi no UOL, estava escrito: meus fãs atravessam a rua quando me veem. Eu vi isso. Eu falei assim, caralho. De medo. Era 3 pontos de medo. E não era nada disso, né? Então... É porque eu estava falando que eu faço muitos vilões, né? E que as pessoas, então, quando o cara atravessa a rua, eu sei que é meu fã. Pronto. Mas é divertido, né? Porque isso lembra os notícias populares, né? Que era incrível. Só na parte de crimes, né? Na página policial. Mas eles inventaram esse negócio, quer dizer, eles botavam uma manchete absurda e todo mundo ia lá querer, aí para comprar, você tinha que comprar porque era na página, né, lá dentro, alguma coisa. É a mesma coisa de dar o clique, porque quando você clicou, você já deu audiência, né? O digital atrapalhou. Você disse que a gravadora, no passado também, usava muito o artista. O digital hoje está, pelo jeito, também usando tanto. Se fosse para colocar numa balança aí, o que era melhor, o digital de hoje ou as gravadoras de lá de trás? Acho que ninguém é melhor, né? É o que é menos pior, na verdade. Mas é que eu acho que, assim, apesar de que não existe um controle de vendas, né? Não é numerado, então não é meio que eu te digo o que eu vendi. Nas gravadoras sempre foi assim também, o que é uma maluquice, né? Ninguém tem controle de fato do que foi vendido. Mas em termos de negócio para os artistas, era melhor antes. De arrecadação era melhor antes, com certeza. Agora é bem ínfimo. Você tem que ter muitos milhões de plays para ganhar alguma coisa. As gravadoras, elas não numeraram os discos nunca. Sempre foi uma coisa que os artistas sempre pleitearam isso, né? E os discos nunca foram numerados. Então era uma coisa assim, promocional da gravadora. Olha, parabéns, vamos te dar o disco de ouro lá no Chacrinha. Vamos levar um disco de ouro, a gente pinta de dourado, né? As pessoas achavam que aquilo era de ouro. Não, era um disco, não era nem nosso, era um disco, sei lá, não sei de quem, mas pintado de dourado e tal. E aí numa placa, e aí é um acontecimento e tal. Nossa, que sucesso que eles alcançaram e tal. E na verdade era uma coisa assim, ninguém sabe se isso foi o dobro disso ou não. A gente nunca soube, né? Tanto é que tem artistas como... Não.
nem pensar. E não tinha nem como, se eles não numeravam, né? Então era difícil. Artistas grandes como o Alceu Valença e o Tim Maia, eles simplesmente deixaram de trabalhar com as gravadoras e passaram a ser independentes por causa desse tipo de conflito com as gravadoras para poder entender de fato qual que era a receita, que ninguém nunca sabe de verdade. Eles foram, assim, pioneiros, né, de partir para uma coisa independente, né? Para eles fez super sentido. Tem muito artista que é totalmente independente. O Nando Reis é um deles, por exemplo. O Nando não tem gravadora. Ele é a própria gravadora, a própria editora e faz tudo sozinho e funciona muito bem para ele. A sua relação com esses integrantes dos Titãs, como é que vocês se falam ainda até hoje? Trocam experiências, conversam? Sim, todo mundo pergunta isso, é interessante, porque a gente morava junto, né? Sim. Vocês continuam morando juntos ou não? A gente tem uma relação muito boa, né, de amizade, enfim, uma coisa desde o colégio a gente se conhece, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande, assim, Essa semana tiveram todos juntos, né? a gente conversa, e é muito gostoso, assim, a gente está junto, a gente acompanha o que acontece uns com os outros, né? Torce uns pelos outros e tudo. Então, compõe um pro outro. A gente compõe, né? Então, no meu disco anterior, que é o A Gente Mora no Agora, tem uma música que o Nando Reis compôs especialmente para mim, né? Tem uma parceria com o Arnaldo. Então, essa proximidade, assim, é muito grande. A gente continua trabalhando juntos, inclusive, além de se conversar, de acompanhar o que acontece na vida uns dos outros, com a filharada, com tudo mais, né? Vamos encerrar, então? Vamos encerrar para as últimas e picantes perguntas. Fala. Quando vocês foram gravar A Melhor Banda de Todos os Tempos, foi a cara que o Marcelo Fromer, vocês iam entrar em estúdio, o Marcelo Fromer morreu, né? Como impactou, né? Obviamente, muito sim, mas na banda, a morte do Marcelo Fromer, não só a perda do músico, do amigo, das composições, mas no dia a dia, hotel, transporte, avião e tal, amizade, tudo mais, que impactou depois dali em diante nos Titãs. Olha, foi um impacto tremendo, né? Porque o Marcelo Fromer era um cara da estratégia política do mercado. A gente estava aqui falando do mercado da música e tal, e era um cara que tinha uma visão aguda, enquanto estava todo mundo compondo, brincando, se divertindo, e a maneira da gente trabalhar era muito intensa, criativa. Ele estava sempre ligado nessa coisa, ele estava com um empresário no telefone, ele estava sempre falando, não, voltando para a gente, chamando a atenção, peraí, para a bagunça aí, olha só, acontece que não sei o que, o cara falou que... Então, essa coisa da organização e da visão empresarial, né? De negócio, do negócio da gente. E a gente ficou, de repente, de uma hora para outra, sem essa visão aguda do negócio da música. E é tão fundamental quando o artista tem um mínimo de talento para isso, né? E você vê que artistas fantásticos que têm muito talento para isso. Você pega uma Anitta, por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma enxadrista, né? Ela pensa nos movimentos e tal, e tem talento suficiente para ir buscar isso, e isso é fundamental. A gente ficou, de repente, de uma hora para outra, sem esse além do convívio, além do cara que a gente cresceu juntos e fez a banda tudo. Quer dizer, esse disco, A Melhor Banda de Todos os Tempos, da última semana, foi um disco que quase a gente não gravou. Imagina o direcionamento do Brito, e imagino talvez o Bruno também, o Titã Monarquia, foi aquela mudança de sonoridade por Estados Unidos. Eu imagino como o Fromer era ativo, talvez nisso também, vamos pensar assim, está vindo uma sonoridade diferente, vamos fazer algo assim, podia ser muito ativo nessa parte, né? É muito legal aquela música tendo como estão vocês. Você tem a composição do outro, você fez a música do Marcelinho, né? Fizemos juntos, Foi uma homenagem aí. Aí foi uma homenagem, o guitarrista gourmet, porque ele era, além de guitarrista, ele era o
o cozinheiro, o chefe, né, da turma. Então, grande Marcelo Fromer, é isso aí. Bacana, gente. Obrigado. Obrigado.